Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui, trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês na manhã desta sexta-feira. Meus amigos, e a imprensa esportiva de todo o Brasil começou a rasgar elogios ao Flamengo após a vitória do Mengão em cima do Grêmio por 2-0. E nós vamos analisar isso aqui no nosso canal, porque o Flamengo mostrou um bom futebol na partida contra o Grêmio e isso impressionou a imprensa esportiva, porque lembramos que na última partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que foi contra o América Mineiro, o Flamengo não mostrou um bom futebol. Já nas Copas, principalmente na Copa do Brasil, o Flamengo mostrou um bom futebol, dominou a partida contra o Grêmio e mostrou que pode sim ser campeão, que inclusive a imprensa esportiva falou o seguinte, que se o Flamengo quiser, ele vai ganhar tudo de novo. Será? Vamos analisar aqui nesse momento, mas faz o seguinte, já chega explodindo dentro do like, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do nosso Mengão. Você que tá aqui logo cedo na manhã desta sexta-feira, tomando aí o seu cafezinho, você que tá aí assistindo nosso vídeo, se preparando para ir trabalhar, então vamos analisar tudo isso no nosso canal aqui. Como eu falei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as informações e notícias do Flamengo, tá bom? Créditos, canal ESPN Brasil, canal João Guilherme, canal Placar TV, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas informações do Mengão. E no sábado vai ter o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Pedro Henrique Torre. De pé em pé, a bola gira, avança, engana gremistas e baila entre os pés rubro-negros. E mergulha ao gol com um chute mascado de Thiago Maia. Sacramenta o baile de um Flamengo coletivo, longe de se equilibrar apenas nas individualidades. Na montanha-russa de 2023, o time enfim parece rumar ao alto. Nos 25 primeiros jogos do Flamengo sob o comando de Sampaoli, um time que oscilou bastante. No 26º, uma atuação soberba diante do Grêmio na Arena. 65% de posse de bola, 14 finalizações, 635 passes trocados. Uma atuação tão grande que até o próprio treinador concordou que foi a melhor sob o seu comando. Eu acho que sim. Acho que foi um jogo que o time não acelerou o jogo, jogou muita troca de passe em campo rival, dominou o jogo e se defendeu com a bola, que é o que eu pretendo deste time. Bueno, y a partir de ahora tenemos que encontrar esa forma como una religión para jugar cada jogo da mesma forma. Foi um Flamengo não apenas coletivamente afinado. Chamou a atenção de novo o foco em Copas, time intenso com disputas a cada palmo, ligado. Estos jogadores saben jogar este tipo de jogo, então se ligan más, la propuesta es mayor, entonces considero que no es por mí, sino por ellos que tienen esa capacidad, porque han jugado muchas finales, más este año no fue bien, más espero que ahora tengamos la posibilidad de jugar algunas este año. A temporada caminha e a busca ainda é por regularidade nas atuações. Nos últimos 20 jogos, uma derrota, o Flamengo de Sampaoli sobe a montanha de 2023. Mas há espaço para ir além, voar mais alto e ligado não só nas Copas. Hoje o homem tá feliz, né? Um drone poderoso ontem, olha o sorriso dele. E esse é o Flamengo de Copas, né? Porque o Flamengo... O que você tá rindo? Pois é, o Flamengo Campeonato Brasileiro não joga desse jeito. Por que acontece isso? É uma resposta que eu não tenho, talvez nem o São Paulo tenha, e só os jogadores possam ter. Mas você tem uma resposta. O que foi esse Flamengo de ontem pra você? Na minha opinião, foi um Flamengo que está pronto para ser campeão da Copa do Brasil. Foi quase perfeito. Eu só não digo que foi perfeito porque o Gabigol perdeu um pênalti. E você, numa semifinal de Copa do Brasil, você não pode perder o pênalti. Óbvio que o placar terminando 2-0, querendo ou não, minimiza esse prejuízo, digamos assim. Mas se bota 3-0 com um pênalti convertido,
é muito difícil o Grêmio reverter o placar no Maracanã. Inclusive o próprio Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, ele me surpreendeu de maneira positiva. Eu achei que ele fosse botar a culpa na arbitragem, pelo contrário, elogiou a arbitragem e foi muito franco com o torcedor do Grêmio. Ele falou, ó, a gente precisa ser realista. A gente está falando de um Grêmio que acabou de subir de uma segunda divisão, que mudou muitos jogadores e que tem um elenco abaixo do elenco do Flamengo. Fernanda Maia, se a gente for analisar as substituições no segundo tempo, é a prova viva. No segundo tempo, o São Paulo bota Everton, Cebolinha, Pedro e Alan. E o Grêmio bota quem? Foi quem que botou o Grêmio no segundo tempo? Botou Enfim, o Gabriel, botou o Zinho, botou o moleque da assim, base. Com todo respeito aos jogadores do Grêmio, mas não é o mesmo nível. Então, de fato, o elenco do Flamengo é superior ao elenco do Grêmio. Só que eu esperava mais do Grêmio. Vou até deixar o Lucas Pedrosa comentar um pouco sobre o Grêmio, porque ele mencionou aqui em off e eu concordo com ele. Eu esperava mais do Grêmio. Só que assim, temos que ressaltar a partida do Flamengo. Foi uma partida absurda, uma partida de almanaque. Parecia que o Flamengo estava jogando em casa. O Fabrício Bruno foi muito bem, o Felipe Luiz, na minha opinião, foi o melhor em campo, jogou muita bola, é uma pena que fisicamente ele não aguenta mais. Vitor Hugo fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. O Wesley, nossa, que partidaça do lateral direito do Flamengo. Acho que o Flamengo ainda precisa buscar um lateral direito, mas mostra a evolução do Wesley desde a chegada do Sampaoli. E eu queria mencionar o seguinte, se você tinha dúvida que o Bruno Henrique voltou, não tem mais dúvida, ele voltou. E repito, ele é o principal reforço, entre aspas, do Flamengo para esse segundo semestre de 2023. Esse que foi o jogo número 200 do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. E mais de 60% dos gols dele são gols importantes. O momento em que o Flamengo estava perdendo, ou o momento em que o Flamengo precisava marcar um gol, o Bruno Henrique entra em ação. Eu falei outro dia aqui... Posso só finalizar uma coisa? Para eu ser justo, pode. Eu sou um cara que eu sempre critiquei o Thiago Maia. Vai votar em você, a gente não vai parar de Flamengo agora não. Com justiça eu sempre critiquei o Thiago Maia. E ontem ele fez uma ótima partida, não só pelo gol, tá? Mas, assim, sem a bola, a partida dele sem a bola, ele foi super importante no meio de campo do Flamengo. Então, parabéns ao Thiago Maia pela atuação de ontem. Voltando a falar do Bruno Henrique, o Bruno que eu falei outro dia aqui e continuo observando isso nos jogos do Flamengo, às vezes há uma falta de entendimento o que acontece com o Flamengo no Brasileiro, um Flamengo em jogo assim decisivo de mata-mata, né? Na verdade, eu não sei nem se é bem a competição, é o Bruno Henrique. Ele é uma potência do Flamengo, é o poder do Flamengo. O Flamengo tem um grupo muito técnico, o melhor elenco do Brasil, e isso é indiscutível, mas o Bruno Henrique, ele não é a cereja do bolo, mas ele é a potência mesmo do Flamengo. E mais uma vez ontem ele participando ativamente de um gol importante, que foi o primeiro gol do Flamengo. O que a gente comentou aqui em off é o seguinte, eu acho que foi um casamento ontem. O Grêmio fez uma partida terrível e o Flamengo fez uma ótima partida. Foram 15 minutos de blitz aí do Grêmio, inclusive proporcionando erros do próprio Matheus Cunha, onde o Grêmio poderia ter saído na frente no placar, só que depois o Flamengo, com toda a sua qualidade técnica, parecia, como o Vene falou, que estava jogando em casa. Eu tenho que destacar aqui o Thiago Maia, que subiu de produção numa temporada ruim que ele vem fazendo, fez uma partida maravilhosa junto com o Vitor Hugo, e eu falei sobre a vulnerabilidade que aconteceu no Flamengo na partida contra o América Mineiro. Isso não aconteceu ontem, justamente porque esses dois jogadores jogaram lado a lado, fazendo a contenção da zaga. É claro, o Fabrício Bruno é um monstro. Eu falo isso aqui há mais de 6 meses. O Fabrício Bruno é um jogador de nível europeu. Inclusive, se o Suárez não jogou muito ontem, além da própria culpa dele tecnicamente, é por conta do Fabrício Bruno. O Felipe Luiz, eu já falei, ele fez uma função, e as pessoas que entendem um pouquinho, que reparam o que o Felipe Luiz faz em campo ele vem para jogar de volante. O Felipe Luiz não joga como lateral quando o Flamengo tem a bola. Ele vem jogar de volante para fazer a construção, muitas vezes fazendo esse passe por dentro. E aí o que aconteceu? O Vitor Hugo e também o Thiago Maia deixaram a Arrascaeta e Everton Ribeiro, Pedro, o Bruno Henrique e o Gabigol serem o que eles são. Fenômenos, soltos, né? Gênios, soltos, livres para poder fazer a criação do Flamengo. E digo mais, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro nem foram magníficos, mas o pouco que eles sabem e os momentos que eles precisam aparecer, eles aparecem. Se vocês não sabem, o Arrascaeta no segundo gol, ele dá um passe por baixo das pernas do zagueiro do Grêmio pro Thiago Maia. Aquilo ali é coisa de gênio. E assim, eu até discordei aqui do Veném Off também, o Everton Ribeiro foi outro que fez uma partida maravilhosa, porque jogar futebol não é só com a bola no pé. A quantidade de progressão que o Everton Ribeiro dá pro Flamengo quando ele recebe essa bola, que ele não perde, a questão tática dele, além da experiência, e também conseguiu gerar um pênalti pro Flamengo, é absurdo. Então ontem o Flamengo fez uma partida de almanaque, uma partida que lembrou os melhores momentos do Flamengo, e repito, o desempenho do Grêmio foi
lamentável. Eu não vou falar vergonhoso porque a gente está falando de uma semifinal de Copa do Era Brasil. um Grêmio tenso, mas né? era um Grêmio Mas completamente oposto ao que o Grêmio vinha desempenhando, inclusive do Kahneman. Ele fez ontem uma partida terrível de uma grande temporada que ele faz. Então, assim, repito, foi um casamento. O Flamengo jogou muito bem e o Grêmio jogou muito mal. E depois da partida, claro, o Jorge Sampaoli, treinador do Flamengo, elogiou o desempenho do time. La diferencia futbolística fue mayor que los 2 goles. Yo pienso que Otimi jugó un partido, una definición de semifinal de Copa de Brasil, de visita como si fuera local, con la obligación de ganar, y superó ampliamente a Grêmio. Ô, Vene, você que é um cara que sempre assiste a toda a entrevista do Sampaoli e fala que ele é muito exigente, ele reclamou de alguma coisa ontem? Então, ele disse que precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, que o time precisa ter a mesma concentração, a mesma pegada no Campeonato Brasileiro. E de fato precisa, porque isso é inexplicável. É o mesmo time. Por que não jogou desse jeito contra o América Mineiro no último final de semana? Que era uma partida que o Flamengo tinha a obrigação de ganhar dentro de casa para mais de 60 mil pessoas. E de fato, o São Paulo está certo. Os jogadores precisam ter a mesma concentração no Campeonato Brasileiro. Então, é claro que a gente sempre fala aqui que o brasileiro vence, entre aspas, o melhor, porque todos se enfrentam em casa e fora de casa, e numa regularidade vai vencer quem tem um elenco melhor, enfim. Mas a Copa do Brasil nunca a gente pode chamar uma competição fácil. A terceira ali, foca onde paga mais. Eu acho que o torcedor do Flamengo já parou de se preocupar com dinheiro há muito tempo, né, Pedrosa? O torcedor sim, mas a diretoria tem um planejamento todo ano em questão orçamentária. Só que eu não acho que é isso. Não. Inclusive eu tenho uma opinião bem diferente em relação a questão de joga muito na Copa do Brasil e joga menos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que são partidas com teores diferentes que trazem motivações diferentes. E pra ser sincero, o time que jogou contra o América Mineiro não é o mesmo time que jogou ontem contra o Grêmio. Eu repito aqui, o Gerson jogou contra o América Mineiro e quem jogou foi o Alan. A chave do Flamengo ontem foi a quantidade de contenção que aconteceu quando o Grêmio tentava fazer a progressão. E o Fabrício Bruno faz muita diferença. A gente está falando de um zagueiro aqui que consegue ter uma velocidade de recuperação que é absurda dentro do futebol brasileiro. Eu repito, o Soares jogou mal muito por conta da partida do Fabrício Bruno. Então são 3 peças diferentes. Então eu acho que isso trouxe ao Flamengo um pouco mais de proteção para não sofrer contra o Grêmio. O Grêmio, na minha visão, errou na escalação com três zagueiros e só melhorou quando o Ferreirinha entrou em campo. E aí os craques apareceram. O Gabigol ontem, além do gol, eu acho que o Gabigol fez uma partida maravilhosa, porque quando o Flamengo tinha a dificuldade de sair com a bola, ele ia lá atrás no meio-campo buscar essa bola. Isso aí é o quê? É a aproximação, é aquele jogo funcional que o Dorival Júnior conseguia fazer, que é diferente do São Paulo, mas os próprios jogadores, com a quantidade de inteligência que eles têm dentro do futebol, conseguiam fazer o Flamengo parar de sofrer. Então, assim, a escalação contra o América Mineiro é outra. A escalação contra o Grêmio foi outra. Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença. O Flamengo foi vulnerável contra o América. Ontem, contra o Grêmio, o Flamengo foi praticamente perfeito. Eu só posso fazer uma questão em relação a isso. Eu acho que o time é diferente, óbvio, até porque o Gerson jogou... É sempre diferente, O né? time é diferente. Só que o que mais me chama a atenção é a falta de concentração, é a falta de vontade. E a gente não pode dizer que a vontade no final de semana contra o América Mineiro foi a mesma de ontem. Eu entendo que a gente está falando de uma competição diferente. É Copa, é mata-mata. Claro que é diferente. Mas, cara, só o fato de você vestir a camisa do Flamengo para um Maracanã de 60 mil pessoas presentes, isso não tem motivação melhor. Pô, Fernanda, mas se fosse o Sub-20, a motivação tinha que ser alta. A gente está falando do Flamengo, cara. É a camisa do Flamengo. E os jogadores, nitidamente, não estavam com a mesma vontade no final de semana. Seja por vontade, porque quis, ou que fizeram lá uma reunião, vamos jogar menos. Óbvio que isso não acontece, mas de fato, se a gente for analisar as 2 partidas, são 2 partidas com contextos diferentes, porém, motivações totalmente diferentes dos próprios jogadores. E eu acho que isso tem que ser uma exigência, uma cobrança do treinador e até mesmo da diretoria. Mas é muito importante o que o Pedrosa falou, porque independentemente de tudo que a gente faça uma leitura de estar com vontade e não estar com vontade, para um ataque funcionar, você precisa ter um conforto defensivo. E era isso que se viu em 2019. Um grande conforto defensivo em relação àquele Flamengo, onde o Quarteto Fantástico podia brilhar. Claro que tem um compromisso de marcação, porque todo futebol hoje em dia tem, mas um compromisso menor quando você olha para trás e vê uma defesa completamente sólida, que era o que acontecia. E que foi o que foi visto ontem.
um conforto defensivo que deixa Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique se soltarem, jogarem com leveza, jogarem com criatividade, jogarem com vontade. É o conforto de você olhar para trás e falar, pô, show, tô preocupado aqui porque lá atrás a contenção tá feita. Você quer falar uma coisa importante? É só um ponto, que eu vi alguns torcedores do Flamengo e até gente que teoricamente entende, falando assim, poxa, gastou milhões no Alan para ele ficar no banco. Tá aí a resposta. É por isso que o Sampaoli é o treinador e não a gente que tá aqui de fora. Ele colocou 2 jogadores na vaga do Alan, que ele pediu por estratégia, e a estratégia deu certo. Gente, a gente tem que sempre analisar todos os contextos, a gente está aqui para opinar, mas quem está ali no dia a dia entende o que está acontecendo. E mais uma vez ele mostrou por que ele é treinador e a gente é jornalista. E outra, Pedrosa, eu acho que hoje em dia esse debate, por exemplo, no Flamengo, esse debate de time titular, assim, a gente pode até debater qual é o time titular, mas não tem mais um time titular. Não dá mais. O Sampaoli é um treinador que ele não repete time, isso aí é claro, eu não lembro a última vez que ele repetiu um time, não lembro mesmo se foi no Santos, no Atlético Mineiro, ele não repete. Então, assim, com o elenco que ele tem à disposição, é muito difícil você cravar um time titular. Eu tenho uma opinião polêmica em relação a isso, e vocês dois sabem, né? Eu não gosto disso. De quê? De mudar time? De mudar cada jogo um time, vocês sabem disso. Tu não gosta, mas teu time é líder assim. Mas ele demanda um sacrifício, porque não tem um elenco e precisa movimentar a peça, e acaba que taticamente não muda. O que a gente vê é um Sampaoli taticamente com muitas mudanças. Eu não gosto, mas não é o meu time, então eu não tenho que gostar, entendeu? Mas essa regularidade, ela geralmente caminha com no ano passado o Dorival, ele tinha um time para o Brasileiro e ele tinha um time para os jogos de mata-mata. E ele caminhou desse jeito, e quando chegou o Brasileiro já estava meio que perdido para o Flamengo ali, né? Então, mas no mata-mata ele tinha sempre o mesmo time, uma simplicidade tática, uma leitura fácil, que todo mundo sabia como era aquele Flamengo. É a minha opinião, mas não quer dizer, obviamente, que quem faz isso vai perder, é burro, nada disso. É o meu jeito de olhar futebol. O que eu não curto, Fernanda, o que eu não curto, eu não vejo problema ficar mudando o time toda hora. O que eu não gosto é não avisar os jogadores. Por exemplo, avisar minutos antes. Eu não gosto disso. Eu, particularmente, não gosto, mas foi o que você falou. Isso é uma opinião minha, não é certo ou errado. A zaga do Grêmio, ela é constrangedora, gente. Constrangedora. O goleiro é bom. O goleiro é ótimo. Goleiro é ótimo. Goleiro é ótimo. Gabriel Grande é Gabriel muito Grande bom. Pegou o pênalti, etc e tal. Muito bom. Gente, João Pedro, você queria... Pelo nem no amor Santos de Deus. eu queria o João Pedro. Não. Bruno Alves eu queria, nem no Santos eu queria, nenhum desses jogadores desses jogadores da zaga do Flamengo, do Grêmio, nenhum deles. Eu gostaria de ver o Santos, que é o meu time, que é o time que tá em Pandarecos, tá lembrado. O Reinaldo me chama a atenção, não só a naturalidade do Flamengo, porque eu não vi o Flamengo acelerar o jogo e vai. O Flamengo tava, como o Bernardo falou, tranquilo. Jeitão Flamengo, hein? Tranquilo. O Flamengo jogou tranquilo. Tranquilo. Jeitão Flamengo. E o Grêmio é uma bagunça, gente. Desculpa. O Grêmio é o jabuti que subiu na árvore. E você olha, como é que subiu lá? Colocou esse jabuti. No caso, aí. A árvore é o Campeonato Brasileiro. A própria temporada. Desculpa. O time do Grêmio é uma bagunça, uma desorganização. É um time torto dentro de campo. Olha os laterais. Buraco. Olha os laterais do Grêmio, são gente. fraquíssimos. Bruno Alves é o zagueiro. Kahneman é o outro. Gente, o Kahneman é uma vergonha hoje dentro de campo. O que ele fez ontem... Tudo bem, o primeiro lance com o Gabriel eu não daria amarelo. O Klaus deu, errou. Como ele tinha que ter dado um amarelo para o Everton Ribeiro. Errou. Porém, a entrada que ele deu no Everton Ribeiro, no meio campo, essa não era nem para amarelo, é para vermelho direto. Eu acho que se soma ao fato do Flamengo ser um time muito competente, muito seguro. O Flamengo não precisa correr, acelerar o jogo. Ele é seguro. Ele sabe das suas os movimentos. Ontem a gente falava uma coisa. A memória do quarteto de 2019. Putz, então, isso eu ia falar. Os 4 que jogaram ontem: Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Gabriel Everton Ribeiro, faltou o Gerson. Mas ele ontem, eu sou... não acho. Eu sou um crítico. Eu acho que ele foi o pior. Eu acho que ele jogou muito bem. Eu achei que o melhor de todos foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou. O João Pedro não viu o Bruno Henrique. O futebol dele. Eu sou um crítico ao Everton Ribeiro, mas ontem ele foi uma figura muito importante sem bola pro Flamengo. Não, ele sem bola eu também jogo. Não, mas quando eu falo sem bola, é que a movimentação dele de puxar uma marcação, de travar
o ímpeto da equipe do Grêmio e já roubar a bola e dar naquele que é o cara que resolve nesse sentido, que é o Arrascaeta ou o Bruno Henrique. Esse pra mim foi o mais fraco de todos. Embora o passe que ele deu pro Thiago Maia fazer o gol foi uma coisa de cinema. Então, ele rendeu menos do que de fato ele pode render. Você sabe então, que assim, ele deu 2 passes, só pra pegar carona aqui, ele deu 2 passes decisivos no jogo de ontem. Esse tacada de sinuca pro Thiago Maia, né? E o passe pro Everton Ribeiro do pênalti. Exatamente. Que também foi um passe, foi muito parecido, aliás, só que do outro lado da área. O Everton Ribeiro, eu achei o passe pro padrão Arrascaeta comum, do Thiago Maia é maravilhoso. Mas assim... Ele colocou... Mas enfim, eu gostei do Everton Ribeiro. Então, o que eu tô dizendo é que esses 4 caras, eles naturalmente se conhecem de olhar de um movimento, não precisam correr, não precisam daquele... Você vê que o cara tá se esforçando pra jogar, não há esforço. Do Bruno Henrique, para saber da movimentação do Gabriel, você sente um conforto desses caras em campo juntos. Então, somado a isso, e você pega um time que é completamente desguarnecido, taticamente, defensivamente, lento, pesado. Renato Gaúcho faz uma alteração aos 44 do primeiro tempo. 45. Não faz o menor sentido. Isso não existe. Não faz. Ele sabe aquilo, me parece, jogando pra torcida. Exato, sabe? Botafogo joga pra estar em primeiro. O Grêmio não joga pra estar em segundo. Mas isso a gente falou aqui outro dia, que a posição do Grêmio é melhor que o futebol que tá jogando. Muito melhor. Muito melhor. Eu acho que tende a muito melhor. A zaga do Grêmio, a zaga do Grêmio, ela é constrangedora, gente. Constrangedora. O goleiro é bom. O goleiro é ótimo. Gabriel Grande bom. Pegou o pênalti, etc e tal. Muito bom. Gente, João Pedro, você queria... Nem no Santos eu queria o João Pedro. Não. Bruno Alves eu queria... Nem no Santos eu queria. Nenhum desses jogadores da zaga do Flamengo, do Grêmio, nenhum deles. Eu gostaria de ver o Santos, que é o meu time, que é o time que tá em Pandarecos, tá lembrado. O Reinaldo passa o jogo inteiro xingando e reclamando o juiz e adversário. É tipo o Luciano do São Paulo. Não, mas é... Gente, o cara não tem foco no jogo. O Kahneman é assim também. Também, pior ainda. Aí o pessoal ontem começou a reclamar do o Klaus perdeu o controle do jogo. Mas aquilo é um hospício, gente. Aquele é um hospício. Não é um campo de futebol. É um sanatório. Uma pessoa só não controla 22 loucos em campo, com todo respeito. Desculpa se a comparação é não, todo mundo tá entendendo o que você tá falando. Entendeu? Gente, o jogador não sabe se comportar. Não dá, é impossível você apitar o jogo de futebol sem pressão quando estão em campo. Luciano, Kahneman, Reinaldo, vamos mais, quem mais? Tem mais aí? Gabriel, Gabigol. Esses caras perturbam, eles tumultuam e eles contaminam os demais. A hora que você vê, por exemplo, veja o que aconteceu, isso me chamou demais a atenção no Corinthians São Paulo, com o Renato Augusto. O Renato Augusto partiu pra cima do Luciano, eu nunca vi o Renato Augusto daquele jeito. Sim. O Renato Augusto é um cara absolutamente sóbrio, sim, tranquilo, frio. A hora que eu vi o Renato Augusto, tava lá empurrando o Luciano. O Renato Augusto, quer dizer, esses caras contaminam o ambiente e aquilo vira um hospício. E é duro para um árbitro de futebol, ele é sozinho contra 22 malucos em campo. Entendeu? É duro. É duro, gente. Culpar o Klaus, tem essa da Bacete. Vamos passar a culpar os jogadores. Eles precisam ter comportamento adequado em campo. Adequado, de profissional de futebol. E não de malucos em campo, gente. Isso atrapalha, isso faz com que a arbitragem erre, de repente interfere no resultado do jogo. Não é porque o árbitro é ruim. O cara perde a campo. Exatamente. Mas o Klaus ontem, ele, é o que eu falei, ele errou nesses 2 lances. Quais? Mas um dos eu acho que o primeiro cartão do Kahneman era pra cartão. Acho que ele errou no cartão do Everton Ribeiro. O do Everton Ribeiro, eu escrevo também no meu texto. Ele não tinha visão muito do lance. Não tinha. Mas ok. Mas aí você vê o quê? Cai o Ferreirinha, é o Ferreirinha, né, que cai na jogada. Vai lá, você olha, é o Everton Ribeiro. Você fala, porra, é o Everton Ribeiro. Aí, a mesma jogada, você tem o Kahneman. O cara cai se contorcendo em dores, etc. Você fala assim, pô, é o Kahneman. Amarelo. E o cara paga pela ficha corrida dele, pela capivara. Quando você condena um cara no tribunal, você tá julgando alguém. Se o cara é réu primário, a pena é branda. Se o cara não for mais réu primário, a pena sobe. Uhum. E o Everton Ribeiro, ele é réu primário. Porque ele é um cara que se comporta em campo. O Kahneman não. Ele é um tresloucado.
Não, assim, o Renato, pra mim, cometeu um suicídio tático ontem. E vou falar rapidinho. A falta do... Só vou passar, só pra encerrar esse assunto da falta, Bernardo. A falta que o Kahneman fez no Everton Ribeiro... É desclassificante. A falta é pra vermelho direto. Ele vem por baixo, por trás, dá uma porrada na perna do cara. É isso. Quando ele tirou... Ele tava jogando com 3 zagueiros, né? O Renato, desde sempre... É um adepto, e isso não é uma coisa ruim necessariamente, tá? O cara precisa saber fazer isso aí. Ele é um adepto de marcação individual. Só que ele não é um Giampiero Gasperini, que faz isso com maestria lá na Atalanta da Itália. Embora o time tenha suas limitações e tal. Quando ele tira o Bruno Vini e deixa só Kahneman e Bruno Alves, cara, ele deixa os caras no mano a mano. E em Porto Alegre, Flamengo 2, Gabigol e Thiago Maia, Grêmio 0. O Flamengo é copeiro. É isso aí. O Flamengo, este ano, em 2023, nós estamos entrando no mês de agosto. Até agora, as grandes atuações do Flamengo foram em Copas e na Copa do Brasil. Porque eu destaco os 2 jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, que o Flamengo se apresentou muito bem, e o jogo desta noite, em que o Flamengo venceu o Grêmio por 2-0. Eu estou até em dúvida, né, se a atuação do jogo contra o Grêmio, 2-0, foi superior ao jogo do Fluminense. Porque me lembro que no jogo de ida contra o Fluminense foi 0-0 e o Flamengo foi dominante, e no jogo da volta o Flamengo foi bem também e venceu por 2-0. Então acho que não tem muita dúvida que essas foram as melhores atuações do Flamengo na temporada até aqui. Pode ser que eu esteja esquecendo alguma, mas o que me vem à memória de grandes jogos do Flamengo, os 2 Fla-Flus da Copa do Brasil, e esse jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. E vou falar para vocês, hein? Eu acho que essa foi a melhor exibição do Flamengo sob o comando do Jorge Sampaoli. Porque o Flamengo, desde o início do jogo, começou o jogo, ele controlou as ações. Ele entrou num ritmo diferente, numa pegada diferente. Se você analisar o jogo contra o América Mineiro no último sábado no Maracanã, o Flamengo, desde o apito inicial do árbitro, começou completamente diferente. De uma outra forma, muito mais intenso. Nos primeiros 10 minutos, o Flamengo controlou o jogo e o Grêmio teve chances em entregadas, em erros do Flamengo, né? Uma delas, o Everton Ribeiro, que fez uma péssima partida, diga-se de passagem, acabou dando a bola para o Luis Soares, que do meio-campo tentou encobrir o Matheus Cunha, e numa outra, o Matheus Cunha acabou saindo errado e o Grêmio teve a chance de fazer o gol. Foram as 2 chances que o Grêmio teve, porque o Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo. E numa jogada do melhor jogador do Flamengo enquanto esteve em campo, surgiu o gol que deu a vantagem ao rubro-negro carioca. Wesley, lateral direito, 18 anos, que entrou ali numa fogueira danada, porque não tinha outra opção. Mateuzinho machucado, Varela estava mal e se machucou, então vai com o Wesley mesmo, e o garoto com altos e baixos, ele está cada vez mais num viés de alta, com muita personalidade, amadurecendo, com a confiança do Sampaoli, e ele hoje fez o melhor jogo dele no Flamengo desde quando ele virou titular. Ele já teve outros bons momentos, mas a partida de hoje dele foi espetacular. Inclusive, a jogada do gol, né? Que ele arranca lá do meio-campo, lá da direita, leva para o meio, os jogadores do Grêmio não conseguiram pará-lo,
conter com a falta, e ele acha um passe muito bom para o Bruno Henrique, e aí a fusão foi feita. A dupla histórica apareceu de novo. Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique achou o Gabigol na área, eles se conhecem muito bem, e hoje escreveram mais uma página da sua linda história. Assistência de Bruno Henrique e gol decisivo de Gabigol, que hoje também se tornou um personagem do jogo, porque aconteceu algo raro na carreira dele. Na maioria das vezes, quando é pênalti, Gabigol pega a bola, vai lá e converte. Mas hoje não. Ele bateu muito mal, um pênalti que realmente aconteceu, num passe do Arrascaeta de cabeça para o Everton Ribeiro, um bolão do Arrasca, que daqui a pouco será tema de comentário aqui, e aí o Everton Ribeiro, ao tentar devolver a bola para dentro da área, o Bruno Alves estava com o braço aberto, pênalti, Gabigol, não fizeram falta no jogo de hoje. O Flamengo superou e muito bem essas ausências pesadas num jogo difícil contra o Grêmio. O Grêmio só tinha perdido um jogo em casa nesta temporada, para o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, para vocês perceberem a relevância dessa vitória que o Flamengo construiu. E outra coisa, né, gente? Podem negar, falar o que for, mas o Flamengo tem sido muito diferente nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, mais ainda, né? Sábado tem um jogão contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Os jogadores do Flamengo podem entrar lá, jogarem muito, ganharem o jogo e tirarem esse panorama que está cristalino, está todo mundo vendo isso. O Flamengo, na Copa do Brasil, principalmente, onde tem feito as suas melhores atuações, e na Libertadores da América, tem sido um time completamente diferente do que no Campeonato Brasileiro. E a tendência agora, com essa distância que o Botafogo abriu, é que isso continue. Vamos aguardar no sábado. Sábado é jogão, tem rivalidade pesada, Atlético Mineiro e Flamengo. Se o Flamengo conseguir repetir a atuação de hoje, e provavelmente terá lá uma equipe diferente que teve hoje, né? Porque hoje foi um jogo muito desgastante, né? Muitos jogadores devem começar fora, o Sampaoli deve mexer no time. O Flamengo tem condições de fazer um bom jogo contra o Galo em Minas Gerais. Agora, a intensidade, a pegada, a motivação, tudo isso é muito diferente para esse time do Flamengo nas Copas. E isso está ficando cada vez mais claro. E é uma coisa que tem que ser cobrada, porque, eu repito, o Campeonato Brasileiro também é muito importante. A Copa do Brasil é importantíssima, a Libertadores da América é a mais importante de todas, mas o Flamengo, pelo elenco, pelas condições que tem, não pode estar entrando a meia bomba no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo tem também condições de disputar o título do Campeonato Brasileiro e tem que disputar todos os títulos, né, que ele estiver pela frente, porque é realmente uma equipe muito forte. E hoje ficou provado isso, hein, gente? Você não tem Ayrton Lucas, Davi Luiz, Pulgar, Gerson, e mesmo assim você consegue formar um grande time, ter um grande banco, e a atuação que teve contra o Grêmio é uma demonstração de uma força muito grande do copeiro Flamengo. Quem diria, hein, rapaz? O Flamengo, que muito tempo foi chamado, o time que não tem tradição em Copas e tal, principalmente Libertadores. O copeiro Flamengo. O Flamengo está cada vez mais sabendo jogar Copas e tem tudo para, de novo, fazer uma grande Copa do Brasil, ir até a final e ir bem também na Copa Libertadores da América. Essa é a minha opinião. E aí, concorda comigo?
Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então escreva também a sua análise nos comentários, deixe aí a sua opinião. Próxima partida do Flamengo é contra o Atlético Mineiro. Vamos ver como o Flamengo vai jogar, né, no Campeonato Brasileiro. Mas nas Copas o Flamengo está dominando. Então é isso aí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.